Continuidade aos nossos treinamentos. Agora teremos treinamento de DQA com o companheiro Jader, também conhecido carinhosamente no nosso distrito como Ursão, associado do Rotaract Clube de São José dos Campos Santana desde 2015, como associado fundador. Ele exerceu diversos cargos dentro do clube, como secretário, diretor de imagem pública, presidente, diretor de internos. A nível distrital, está nessa gestão como um representante distrital assistente. Para a próxima gestão, será assessor de treinamento distrital e também representante distrital indicado para o ano rotário 2021-2022. Dentro da Rotaract Brasil, ele exerce o cargo de assessor de projeto multidistrital e será diretor de tecnologia e informação. Jader? Alô? Oi, agora dá para ouvir. Vou só compartilhar aqui minha tela. Ok, vamos lá então, gente. Boa tarde a todos, muito feliz de estar aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre desenvolvimento do quadro associativo. Essa é uma apresentação que eu já estou trazendo ela de outro lugar para cá, eu sempre gosto muito de me apresentar um pouquinho antes de começar a falar. E hoje a gente tem 1 hora, bastante tempo, dá para gastar um pouquinho antes e ainda tem bastante espaço para a gente tirar dúvidas depois no final. Eu tenho 28 anos, sou natural de Caçapava, já morei em São José dos Campos, Carapicuíba e Osasco. Sou do Santana, como ela disse, Santana da Massa aí. Sou formado em engenharia eletrônica e especialista em engenharia de software. E nessa foto aí eu estou muito sério, mas tem umas fotos mais descontraídas que eu gosto de mostrar também, que é mais para trazer para esse momento um clima mais família e um clima de descontração. Tem vários momentos bem divertidos e gostaria que essa palestra também fosse um momento de aprendizado e divertido. Vamos lá. Coloquei aqui uma pequena parte do meu currículo rotário. Essa palestra que eu estou fazendo agora, eu criei grande parte dela para participar de um projeto há um mês atrás, e ela resume aí os meus 2 aninhos de experiência como diretor de internos. Eu fui diretor de internos na gestão 17 e 18, e agora nessa gestão que está terminando, na 19 e 20. E essa palestra basicamente resume as 2 formas que eu utilizei, eu e meu clube, a gente utilizou para fazer o desenvolvimento e manutenção do quadro associativo. E são 2 formas bem diferentes e as 2 formas deram super certo. E eu vou falar um pouquinho sobre elas no final, mas antes disso, eu vou linkar aí algumas táticas de desenvolvimento de quadro associativo, linkar elas com o processo de melhoria contínua. Então, vamos lá, tem algumas coisinhas legais para falar. Desenvolvimento do quadro associativo, a gente pode dizer aí, são 2 perguntas: como trazer pessoas para o clube e como manter pessoas no clube. A gente vai focar aqui mais na primeira questão, que é como trazer pessoas para o clube, que como manter pessoas no clube, eu acho que a Fabrício vai falar bastante aqui, né, após o intervalo, e ela é super capacitada para isso. Acho que ela vai saber falar bem melhor do que eu. Ainda falando um pouco de DQA, do slide passado, a gente pode resumir DQA como as táticas que o clube, como organização, faz para que a gente mantenha as pessoas que estão no clube e que a gente consiga trazer mais gente para ficar com a gente, para trabalhar junto com a gente, para se desenvolver e para fazer a nossa cidade um lugar melhor e, com a soma de todos os clubes, né, fazer um lugar melhor. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar onde você está. Então, essa parte a gente pode chamar de diagnóstico. E agora, nesse tempo, né, de pandemia, é um momento oportuno para isso, porque a gente está todo mundo em casa. Eu acho que é mais fácil a gente parar, tipo, ok, o que está acontecendo no meu clube agora? A gente está ativo? Coloquei aqui, a gente está planejando, a gente está meio parado. Eu coloquei esse meio parado porque às vezes a gente tem planos, mas os nossos planos são para daqui a 2 meses, 3 meses. Coloquei a gente só se conhece, porque às vezes o clube tem casos, né, de clubes que começaram agora, e daí o clube começou,
e já chegou aí ao Covid-19, e daí a galera estava começando a se conhecer, mas ainda não teve a oportunidade de trabalhar, não sabe o jeito do outro, não conhece como que a pessoa é exatamente. Então, é bem interessante que você saiba aonde você está, né? Como o clube está, para todo mundo do clube junto parar, ver como está tudo e começar a tomar as ações para conseguir trabalhar melhor. Não só o clube como um todo, é como que estão os associados. Porque às vezes a gente tem um clube que está bem grande, que está bem cheio, mas nas reuniões vão poucas pessoas, nos projetos vai sempre aqueles três lá, o presidente, o secretário, o tesoureiro. E nos eventos normalmente vai mais gente, mas é interessante a gente ver isso, como que está o engajamento, né? Qual que é a porcentagem de pessoas que está participando de cada coisa. E é um tipo de coisa que é interessante a gente pensar também, e muitas vezes a gente foca, né, só no resultado, no número final, né, quantos associados a gente tem possados agora, e a gente deixa essas outras métricas de lado. Então é bem interessante a gente sempre estar vendo aí a porcentagem de presença do clube nas reuniões, quais pessoas estão indo nos projetos, quem mais está indo em projeto, a quantidade de pessoas do clube que está indo no projeto, em eventos. E a gente já viu como que o nosso clube no geral, como estão nossos associados. É interessante a gente pegar também para isso, a gente pensar como a gente conseguiu os nossos últimos associados. Quando o clube ele é novo, normalmente as pessoas vêm exatamente da mesma fonte, né? Quando o clube ele vai andando, a gente sempre tem uma pessoa que foi convidado de alguém, ou viu algum post no Facebook, ou acabou de chegar na cidade e a família tem contato com o Rotary, e daí a pessoa acaba vindo para a reunião para conhecer mais gente. E é sempre interessante a gente ver isso, porque daí a gente vai ter pelo menos um histórico, né, de cabeça de como que as pessoas chegaram até aqui. E aqui abaixo eu vou listar 3 formas que seriam interessantes da gente mostrar o Rotaract para as pessoas. Isso aqui está mais para Rotaract, eu vou focar mais nos 2 primeiros, né, que seria a reunião de convidados e os projetos sociais, mas eu também vou citar bastante a oportunidade de networking e desenvolvimento, que são coisas bem legais para a gente estar atraindo pessoas para o nosso clube. Já sabemos onde estamos, mas aonde queremos chegar? Imagina que a gente está fazendo um processo. Então, a gente já se respondeu, né? Já juntou com as pessoas e fez aquelas perguntas. A gente já tem mais ou menos uma ideia de como estamos. E aqui a gente vai começar a pensar quais são as coisas que a gente gostaria de fazer. É óbvio que a gente sempre quer fazer coisas grandes, mas às vezes a gente não é que não seja interessante, às vezes é muito desgastante a gente fazer isso. Pô, você quer fazer um projeto de finanças para 100 pessoas com 4 associados, você vai acabar matando esses associados de trabalhar, e isso talvez não seja interessante para o clube a longo prazo. Então é bem interessante que você sempre tenha em mente o que você quer fazer e como vocês podem fazer isso. No momento anterior ao meu clube, a gente sempre fazia reunião de convidado, a gente sempre colocava os projetos que a gente ia fazer nos próximos meses. E a gente sempre falava, ó, agora, no mês de julho, a gente está fazendo um projeto de finanças para arrecadar um dinheiro, porque em outubro a gente vai no Dia das Crianças do Banhado, e lá a gente vai ter uma ação bem interessante, a gente vai distribuir os brinquedos, a gente vai ajudar o pessoal na cozinha a preparar cachorro-quente, coisas do tipo. Eu já falei nisso nos outros tópicos, mas os exemplos de ações que são interessantes, projetos sociais e oportunidade de desenvolvimento. Voltando para o próximo passo do nosso projeto, né, é a hora da ação. O que a gente vai fazer para trazer pessoas para o nosso clube? Imagina que agora a gente está numa reunião e na nossa próxima reunião a gente vai fazer alguma coisa. A gente vai levar aqui essas 3 opções. A gente vai pensar como se a gente fosse fazer uma reunião de convidados, como se a gente fosse convidar pessoas para participar de um projeto social, ou fazer aí uma oportunidade de desenvolvimento, alguma coisa para ter networking, alguma coisa para palestrar para alguém, falar alguma coisa, trazer um conhecimento que aqui na família Rotária é muito abundante, conhecimento de soft skills, gestão de tempo, passar para essas pessoas para trazer elas para cá. Para reunião de convidados, a gente sempre indica que ela tem que ser
durar enquanto ela estiver boa. Muitas vezes a gente cai, né, na ilusão de que uma reunião de convidados ela tem que ser boa para as pessoas que já são da família Rotária. Então a gente pega lá, a gente entra no site do Rotary, a gente entra nas páginas do Interact, a gente pega toda a nossa história, a gente pega todos os nossos projetos, a gente pega todo um histórico de todas as coisas e simplesmente joga para as pessoas. Só que quando é a primeira vez que a pessoa está ouvindo falar de Rotary, de Interact, isso pode ficar meio maçante, meio pesado. E daí os seus associados estão lá super engajados, né, porque eles estão aprendendo mais sobre Rotary também, e as pessoas que estão ouvindo sobre Rotary pela primeira vez estão assustadas, assim, não tem o que fazer, estão meio em choque, assim. Tipo, caraca, quanta coisa, eu não vou conseguir aprender tudo isso hoje, então eu não vou conseguir ser do Interact. Então, é muito cuidado que vocês façam mais, introduza mais os assuntos e não deixem isso muito extenso. E uma dica também para reunião de convidados é sempre fazer dinâmicas. As dinâmicas aqui, elas são mais no sentido de criar laços mesmo. Às vezes, uma maneira diferente de se apresentar pode fazer com que a pessoa se desarme da timidez, a pessoa que é mais fechada, ela já se solte um pouco mais. Uma dinâmica que eu fazia muito no meu clube, na primeira vez que eu era diretor de internos, era uma dinâmica em que a gente dividia uma folha de papel em 6 vezes, e a pessoa desenhava a história dela em 6 fases, ou escrevia, né? E depois ela explicava para as pessoas o porquê que ela desenhou aqueles desenhos, ou porque aqueles pontos da vida dela eram importantes para ela chegar até ali na reunião do Votarate. E isso é muito legal, porque às vezes as pessoas que já são um pouco fechadas, na hora de desenhar ali, ela entra ali numa introspecção e desenha muito bem, e na hora de explicar, ela se empolga para explicar, e as outras pessoas se abrem também, se empolgando aí com a abertura de sempre tem uns assuntos muito interessantes. E essa dinâmica, ela é interessante porque, como é o que fez você para chegar naquela reunião, mesmo para as pessoas que já fizeram essa reunião, porque então, para a parte de redes sociais, tem alguns projetos que eles são mais indicados para você trazer as pessoas que querem fazer projetos sociais para trabalhar com a gente. Eu gosto muito de projetos que são de arrecadação de alimentos. Agora, com a questão do Covid-19, a gente não pode mais fazer visitas em asilo, visitas em abrigos, né? Então, tem esse projeto que eu vi, que, se eu não me engano, ele é do Curitiba, que é ligar para uma avó, nossa, foi mal, que eles ligam para os velhinhos e eles, ao invés de visitar, eles fazem uma ligação e eles conversam, e é bem interessante, é um projeto bem tocante. Eu não sei o número, mas se eu achar, eu coloco o link no projeto no chat aqui. E, por último, as oportunidades de desenvolvimento, que a gente pode colocar aqui, fazendo parte da nossa organização, você vai estar exposto a diversas oportunidades de se desafiar e de se tornar um líder melhor, de organizar projetos, de organizar a sua vida. A gente acabou de ter aí uma palestra muito legal sobre secretaria, e ser secretário é o desafio. Se você não era secretário antes, para você virar secretário, é o desafio de você aprender a se organizar e aprender a organizar as coisas do clube. E é uma coisa que durante o ano parece ser muito sofrimento, mas depois que passa, você fala assim, pô, de boa, agora posso ser secretário tranquilo, porque você já pegou e você já sabe o que fazer. É tipo uma chavinha que liga, assim, no momento, durante a gestão você sofre, mas depois que você sofre, você já está, tipo, calejado e você já consegue se organizar de forma muito melhor e muito mais rápida. Tem também a parte do network. O network na família Rotária, ele é sensacional. Você conhece diversas pessoas que fazem diversas coisas e que estão em milhares de lugares. E normalmente eu me estendo muito nessa parte, porque a gente fala que na parte do Rotaract tem muita gente, pessoas que fazem o mesmo curso e tudo mais. Eu acho que para o Interact é muito interessante você conhecer pessoas que têm realidades diferentes também. E às vezes você conhece uma pessoa que está do outro lado do Brasil, que tem o mesmo sonho que o seu.
isso já liga vocês de uma forma, isso também é muito interessante. Vamos então para o nosso próximo passo, imaginando aí que a gente já fez aí uma dessas 3 ações propostas, como que a gente sabe que está dando certo? Imaginando que a gente fez aí uma reunião de convidados, quantas pessoas a gente convidou? Quantas pessoas apareceram? Imaginando que a gente já está numa 3ª semana, quantas pessoas voltaram? A gente pode pegar aí que, normalmente a gente convida bastante gente, né? A gente coloca lá nos stories, né, que a gente vai fazer um evento para chamar pessoas para vir para cá, e 100 pessoas veem esse aviso, essa publicação. E dessas 100 pessoas, algumas aparecem. Imagina que 4 pessoas aparecem. Dessas 4 pessoas, 2 voltam para a próxima reunião. Toda essa, digamos assim, essa história, né, da pessoa que está chegando, ela é importante para você saber o que está dando certo. Uma coisa que é muito interessante, que é uma experiência que é de Rotaract, a gente sempre supôs, né, a gente tirou, assim, uma coisa que pode-se dizer que a gente tirou da cabeça, que publicação de Facebook daria certo para atrair pessoas para o Rotaract. E era um consenso, assim, todo mundo falava, não, tem que trazer pessoas, tudo mais, tudo mais. E daí, quando a gente foi ver o censo, a gente descobriu que a grande maioria dos rotaractianos que estão hoje na família rotária vieram porque uma pessoa que é amigo dele chamou. Então, a gente fala assim, pô, peraí, todo mundo sempre falou que as pessoas chegam por causa de publicação no Facebook, mas a grande maioria das pessoas que estão vieram porque um amigo chamou. Tem alguma coisa errada. Então, é sempre interessante que você ou veja, né, eu não sei se o Interact tem censo, mas eu acredito que, por ser da família rotária, vocês podem aproveitar alguma coisa e tentar também de uma forma diferente. E se vocês não tiverem, vocês podem mesmo testar vocês mesmos. Se vocês forem fazer reuniões de convidados durante várias, né, durante o ano, vocês podem mesmo fazer, ó, nessa a gente vai fazer publicação por tal coisa, todo mundo vai chamar 2 amigos e depois a gente vai ver o que está acontecendo. Eu já dei só para complementar, o distrito ele vai ter um censo distrital e a MDIU também tem um censo. Beleza. E é muito importante que vocês olhem o censo, porque imagina o censo como uma foto, e olhando a foto você consegue ver exatamente as coisas que estão acontecendo e não as coisas que as pessoas estão falando. E muitas vezes é muito convincente o que as pessoas falam, porque, como eu disse, né, por ser um consenso, as pessoas que estão há mais tempo na organização costumam repetir isso. E daí você vê o censo e vê que às vezes alguma coisa que as pessoas falaram para você não é exatamente correta, e é uma coisa que alguém supôs e que as pessoas vêm repetindo. E então é bem interessante, né? Entrei muito na questão do censo. É muito interessante você ver isso. Quantas pessoas vieram, quantas pessoas apareceram na reunião, quantas pessoas voltaram depois da reunião. E às vezes é interessante você falar com todas as pessoas que aparecem, porque às vezes as pessoas vêm na primeira reunião, ela tá com vontade de aprender e saber e trabalhar com a gente, mas ela, sei lá, era um único dia da sua reunião que ela poderia estar, porque normalmente nesse dia, nesse horário, ela tem outra coisa, ou então ela veio porque ela ficou curiosa e queria conhecer mais, mas ela não se identificou com alguma coisa, ou então ela se assustou com o de algum jeito. É sempre bom você falar com todo mundo que apareceu, e é sempre bom você falar logo depois da reunião, porque passa 2, 3 dias assim, as pessoas desaparecem. Vamos lá, projetos sociais. Imagina que vocês falaram assim, a gente vai fazer uma arrecadação de alimento, então a gente vai fazer uma festa da criança, ou então a gente vai fazer aquele projeto de ligar para os avós. Então a gente vai chamar todas essas pessoas que são voluntárias, que vão participar com a gente de alguma forma. A gente vai integrar eles ao nosso grupo, né, do Interact. Imagina que, tipo assim, a gente tem 5 interactianos, a gente conseguiu 10 voluntários. Durante o projeto, é como se a gente tivesse 15 interactianos. Não tem diferença entre voluntário e interactiano. A gente tem que integrar eles totalmente para nossa família, para eles trabalharem com a gente, performar e todo mundo conseguir fazer o projeto andar. E estabelecer um relacionamento com essas pessoas e depois tentar trazer eles para a reunião.
A próxima reunião, depois de um projeto social em que vocês tiveram voluntários, ela é muito importante, porque essa é a reunião que a gente vai saber assim, pô, a pessoa veio, a pessoa trabalhou com a gente, a pessoa sentiu aí, pode dizer aí o que é ser parte da família rotária, e agora ela pode buscar conhecimento, se inteirar e querer fazer parte. Então, é muito importante que vocês tenham aí bastante contato direto com essas pessoas e chamem bastante para elas para vir. E uma coisa que a gente pode dizer, uma métrica disso é quantas pessoas participaram de pelo menos uma reunião. Então, tipo assim, vocês fizeram uma ação, um projeto agora, com voluntários, daí vocês continuaram lá, fizeram um grupo no WhatsApp, manteram contato, e quantas dessas pessoas vieram para a próxima reunião? E daí, caso não tenha vindo para a próxima reunião, quantas dessas pessoas buscaram saber mais sobre Rotary? Perguntaram para alguém ou ficaram interessadas durante o projeto? Vou tomar uma água aqui, um minuto. E após, fora os projetos sociais, tem também as oportunidades de desenvolvimento, né? Às vezes a gente tem a oportunidade de falar sobre a família rotária em algum evento, né? Às vezes é em faculdade, escola técnica, às vezes tem feiras em escolas de ensino médio mesmo, eles fazem as feiras de ciências, e aí quando ela é parceira a gente pode ir lá e falar um pouco. E nessa parte é muito interessante para a gente frisar nas oportunidades que o Rotary traz para a gente, de se desenvolver, oportunidades de desenvolvimento que o Rotary traz para a gente. Beleza, a gente fazendo aí uma recapitulação. A gente pensou no que a gente ia fazer, a gente fez, a gente perguntou o que tinha de errado, e agora a gente vai pegar o que tinha de errado e vai tentar formas de melhorar o que a gente fez de errado. Reunião de convidados. Imagina que você teve uma reunião de convidados que durou 4h30. O que aconteceu de errado? Pô, não sei, 4h30 é muito tempo. Vocês ficaram 4h30 falando sobre tudo de Interact, talvez esse tenha sido o problema. Então, é muito interessante que vocês tenham muito cuidado na hora de fazer reunião de convidados e com o assunto que vocês vão colocar na reunião de convidados. Como o assunto foi exposto, a gente também pode cair na tentação, né, de... Só porque a gente está na família rotária e a pessoa não, a gente faz uma palestra onde a gente fica de pé e eles ficam sentadinhos, assim, como se fosse uma sala de aula, e a gente fala tudo. É muito interessante que a gente faça isso de forma, como se fosse uma roda de conversa mesmo, porque às vezes a pessoa está chegando lá, mas ela já esteve em outras instituições de trabalho voluntário, às vezes a pessoa faz trabalho voluntário sozinha também, isso acontece muito. Projetos sociais. Os voluntários foram integrados ao clube durante o trabalho. Eu coloco muito isso porque foi um erro que eu, como associado, já cometi. A gente fez um projeto em que a gente tinha pessoas que não eram do meu clube, né, a gente é um Rotaract, que não eram do Rotaract, e quando a gente foi trabalhar, meio que teve uma separaçãozinha, assim, tipo, as pessoas votaractianas e os outros voluntários, e daí esses voluntários não voltaram mais, assim. Isso foi bem triste quando a gente percebeu que talvez esse fosse esse o problema. Oportunidade de desenvolvimento. As pessoas que vieram interessadas em se desenvolver sentiram que podemos proporcionar isso a eles. Isso é muito interessante, porque às vezes você fala assim, pô, nós somos uma organização mundial, nós fazemos tal coisa, você pode ser secretário, você pode gerir projetos, você pode fazer tantas coisas. E aí a pessoa vem na nossa reunião e a nossa reunião é meio bagunçada, as coisas são completamente desorganizadas. E para uma pessoa que está chegando agora, a pessoa chega numa sala onde está todo mundo conversando meio alto e tudo mais, a pessoa pode começar a desconfiar que talvez a gente não consiga proporcionar para ela o desenvolvimento que a gente faz. E isso é uma coisa assim muito grave, assim, não é que é muito grave, é que é meio fácil disso acontecer, porque é muito fácil você ter uma reunião de clube que ela é desorganizada ou que as pessoas ficam muito à vontade, porque normalmente no Rotaract, no Interact, as nossas reuniões elas são mais à vontade, né? Elas não são tão formais. Então, é interessante que a gente sempre tenha aí uma pessoa que, ok, nossa reunião é informal, nós não somos 100% protocolo. Normalmente a gente não faz 100% protocolo, mas é sempre bom ter algumas pessoas que evitem de virar uma bagunça, assim.
que os próprios associados mesmo tenham essa consciência, principalmente quando a gente vê pessoas que estão chegando, que às vezes vão estar um pouco meio tímida, né, um pouco retraída. Então, é bem interessante que a gente sempre demonstre que a gente consegue proporcionar o desenvolvimento que a gente, de fato, proporciona. O que é isso que a gente está fazendo? Às vezes, quando a gente está falando assim, né, parece que são coisas que eu estou supondo, isso é um framework de melhoria contínua que se chama Plan, Do, PDCA, né, Plan, Do, Check, Act, que você planeja o que você vai fazer, você faz, você vê os resultados e você age no intuito de corrigir o que você fez, e daí você faz de novo, e daí você checa de novo, e daí você vê o que está acontecendo, e você age para corrigir mais um pouco. E assim, no final de alguns ciclos, você vai estar sempre tendo uma ação um pouco melhor. Então, a sua segunda reunião vai ser melhor que a sua primeira, seu terceiro projeto vai ser melhor que o seu segundo projeto, e a sua exposição lá de networking vai ser melhor que a anterior. E é o ideal que isso aconteça em tudo, né, que a gente está fazendo no Outerarte, porque a gente tem o objetivo de evoluir e de fazer as coisas de maneira mais profissional possível. Mesmo que seja uma escola, né, de liderança, a gente não tenha assim a obrigação de fazer tudo correto, mas a gente tem a obrigação de estar sempre fazendo o melhor possível e sempre estar vendo o que a gente está fazendo agora para agir depois é uma forma de melhorar. O que tem aqui depois. Essa parte que eu falei até agora, ela foi sobre o assunto mesmo que eu queria falar, e agora, no final, eu gostaria de falar um pouco sobre as duas experiências que eu tive como diretor de internos e pessoa que tinha ações dentro do DQA. A primeira vez foi com o projeto Growing Strong e a segunda vez foi agora nessa gestão com o projeto Zero to Hero. Cadê aqui? E na gestão 2017-2018 a gente tinha o projeto Growing Strong, que ele era basicamente o quê? Nós fazíamos a divulgação, a gente fazia uma reunião de convidado por mês, e uma vez que o convidado chegava no clube, a gente buscava integrar ele e fazer o apadrinhamento e focar bastante em trabalho social, porque antes dessa gestão a gente tinha um viés assim muito profissional e agora a gente queria de fato mesmo trazer pessoas que queriam fazer projetos voluntários para estar com a gente. Então a gente lançou essa questão aí do apadrinhamento no clube, que é toda vez que uma pessoa chega, alguém que já é do clube apresenta para ela a família rotária como um todo, né? Vai ser uma coisa assim, fora da reunião. Essa pessoa vai, quando ela tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, sobre alguma sigla, e a gente tem muita sigla, ela pergunta para o padrinho dela, quando ela tem dúvidas sobre que avenida ela quer trabalhar, ela pergunta para o padrinho dela, ela trabalha junto com o padrinho dela. Então a gente tem essa integração e o apadrinhamento, que daí a pessoa vai entrar no clube junto com o padrinho dela. O trabalho social, que na época a gente estava fazendo bastante projetos na área de comunidades e de imagem pública, então a gente estava sempre na rua, a gente estava sempre em asilo, sempre em instituições que ajudam crianças, a gente estava sempre fazendo alguma coisa relacionada a isso no projeto social. Eu achei essa imagem foi o cartaz que a gente usou para divulgar o projeto quando a gente foi participar do CDP. A gente foi muito bem no CDP, a gente chegou aí para o CNP, que é o Concurso Nacional de Projetos, mas a gente não passou. E nesse ano a gente teve a gestão 18-19, a gente teve 18-19, que a gente trabalhou bastante e tudo mais, mas no final dessa gestão a gente estava assim com bem menos pessoas, e daí quando essa gestão começou, a gente teve assim uma queda bastante assim de associados, e daí a gente parou de novo e a gente começou a olhar e tentou, em conclusão, né, fazer umas coisas diferentes. Então, na época, chegou a essa conclusão de que toda reunião ia ser reunião de convidados. Foi uma coisa assim bem estranha, bem diferente, porque a gente nunca tinha pensado nisso.
E o que ia acontecer? A gente ia estar sempre falando, né, dos horários da nossa reunião, e a gente está sempre convidando os nossos amigos para participar da nossa reunião. E se chegar algum convidado, o convidado ia ter uma explicação para ele lá, personalizada do que ia estar acontecendo no clube e o que a gente está fazendo, como que a gente vai trabalhar. E esse convidado também iria ter um padrinho. Isso a gente manteve nessas últimas gestões. Mas nessa gestão a gente trabalhou muito uma coisa que é o pertencimento, que é uma coisa que normalmente a gente não tinha, assim, a gente tinha umas pessoas que gostavam de estar no clube, mas não tinha aquelas pessoas que falavam assim, eu sou do clube tal. Tem essa frase aqui embaixo, né, ela tá do Rotaract porque eu sou do Rotaract. Eu ia adaptar, mas eu achei que ia ficar meio forçado, que é, todo mundo sabe que eu faço parte do Rotaract. Isso é do meu clube, né? A gente trabalhou para que as pessoas gostassem de fazer parte do clube. Então, quando as pessoas estão no trabalho dela, elas estão falando sobre o nosso clube. E daí elas mandam um print, assim, porque as pessoas, do que elas falam do clube, as pessoas do trabalho dela ficam interessadas sobre o clube. E isso não são 2, 3 pessoas, é todo mundo. Tipo, a gente é rotaractiano, a gente faz parte do Fone Rotário e a gente está aqui. Então, é um sentimento que normalmente a gente tem, né? Mas a gente não sabe como, a gente não procura saber como trazer isso para outras pessoas. E esse projeto é um projeto que isso foi muito forte. Eu não sei se, que vocês são de Interact, não sei se vocês já chegaram a ver o meu clube em eventos. A gente está todo mundo junto de cinza e sim, tem sempre alguém gritando que o meu clube é gigante, meu clube voa, meu clube não para, meu clube é zica. E a gente está sempre falando essas coisas porque são os nossos gritos de guerra e a gente está sempre unido e a gente está sempre com eles na garganta. E despertar esse sentimento de pertencimento é uma coisa que faz toda a diferença. E eu acho que é uma coisa que eu indico que, independente da situação que o seu clube tiver após o diagnóstico, é interessante vocês começarem a trabalhar nisso. Essas coisas de toda reunião é reunião de convidados, eu acredito que elas são um pouco mais complexas. Então, eu acredito que vocês tenham que passar por um tempo fazendo reunião de convidados para depois vocês terem a expertise para poder fazer uma reunião de convidados a qualquer momento. Então, eu acho que é tipo um processo, assim, eu acho que é mais fácil de vocês pensarem dessa forma. E é isso aí, essas são as fotos dos meus coraçõezinhos aí, pessoal do meu clube maravilhoso. Quem tiver dúvidas pode falar agora. Opa. Então, no chat não tem nenhuma pergunta ainda, só elogios mesmo. Aqui, ó. Quais assuntos você recomenda para tratar em uma reunião de convidados? Eu acho que depende muito de como o seu clube está no momento. A gente sempre fala um pouco sobre Rotary, mas a gente fala assim bem superficialmente. A gente apresenta a Rotary, né, porque às vezes as pessoas conhecem Rotary de alguma forma, nem que seja só de ter visto a roda dentada em uma praça, em algum lugar. Então a gente apresenta, a gente fala o que é, a gente fala as pessoas, a gente fala sobre a nossa posição, né, que é a partidária, a gente fala sobre a gente aceitar pessoas de todas as religiões, a gente fala sobre a gente ser completamente aberto, a gente fala sobre as nossas avenidas de trabalho, do nosso apoio à diversidade, e a gente fala sobre o programa, né, vocês vão falar sobre Interact, a gente fala um pouco sobre o Interact, a gente fala sobre os projetos que a gente está fazendo no momento. Então, por exemplo, se vocês são um clube que estão começando agora, vocês podem falar sobre as suas ações de planejamento. Uma coisa que é muito legal na nossa organização é que a pessoa chega com uma ideia boa e a gente pode fazer a ideia dela virar um projeto. E essa é uma coisa que eu acho que é um diferencial, assim, porque normalmente você chega em uma instituição e já está tudo traçado, né? E não tem como você alterar muita coisa, você chegando agora. E no Rotaract Internet não, se uma pessoa chega com uma ideia muito boa e a gente super é flexível a ponto de fazer a ideia dela acontecer ou sozinha ou dentro de um outro projeto.
Então, é um lugar onde você consegue causar impacto, assim, de uma forma bem rápida. Tem mais uma pergunta aqui. Quais interações você recomenda? Interações, não entendi, desculpa. Tá escrito interações, talvez integrações? Eu acho que seja interação na reunião com os convidados. Não só Ah, fazer a palestra, mas tipo de dinâmica. Eu creio que seja isso. a dinâmica, sim. Normalmente a gente faz dinâmicas dessas que as pessoas para se apresentar, né? Então a gente gosta muito daquela que eu expliquei, que são as dos desenhos, mas tem umas dos animais também, que é bem legal, tem algumas de falar uma curiosidade sobre você, tem uma que a gente separa as pessoas em duplas e as pessoas trocam as suas histórias. Então, por exemplo, se a gente faz aí uma reunião e daí eu sento com a Lívia, e a Lívia conta a história dela para mim, eu conto uma história para ela, e na hora de apresentar, eu me apresento como a Lívia, e ela se apresenta como Jália. Então, são coisas assim mais expositivas, assim, para fazer a galera quebrar assim, a timidez, porque às vezes você chega assim, o clube tá grande, tem 20 pessoas, daí chega uma pessoa que já é meio tímida, e daí ela vai ter que levantar e falar sozinha, assim, no momento em que todo mundo já parece estar à vontade, né, porque uma das coisas que dá bastante medo quando você chega num lugar novo, é você chegar num lugar novo onde as pessoas que estão lá já estão super à vontade, assim, tipo assim, tá na cara que você é novo, tá ligado? Entende? Então, eu acho que essas dinâmicas, elas igualam, assim, o jogo, deixa tudo igual para as pessoas que estão chegando e para as pessoas que já estão no clube. Tem outra pergunta aqui. Tem alguma sugestão para desenvolver uma reunião de convidados na situação atual, virtual? Eu tenho ouvido falar de reuniões de convidados online, mas elas são em casos assim bem específicos, assim. Por exemplo, o clube que eu vi, ele convidou várias pessoas de diversos lugares diferentes, assim, da família Rotária, tipo, convidou RD, convidou presidente de outro canto, pessoas assim de diversos lugares, e eles chamaram os convidados e o diferencial do Rotaract, do programa, que eles estavam mostrando nessa reunião, era que tinha a oportunidade de conversar com pessoas, de conhecer pessoas de diversos lugares diferentes. Então era um clube do Rio Grande do Sul. Eles fizeram uma reunião e eles tinham gente do Rio Grande do Sul, eles tinham gente de São Paulo, eles tinham gente do Sergipe. E foi um projeto assim, que eu achei bem legal, assim, essa sacada que eles tiveram de chamar gente de diversos lugares para fazer uma reunião de convidados, assim, demonstrando essa não internacionalidade, né, porque eram todas pessoas do Brasil, mas esse alcance, né, do Rotaract no Brasil inteiro. Então, acredito que no Interact vocês consigam fazer da mesma forma. Eu tenho uma pergunta, eu posso falar que eu tô com um pouquinho de preguiça de digitar. Perfeito. Não fala não, tem que digitar. Jader, em questão dos clubes mais novos, exemplo, eu sou presidente de Potim, e Potim vai completar 8 meses de fundação. O que você me indicaria para manter os associados que eu já tenho? Nesse exato momento, eu acho que a gente está numa situação bem difícil para fazer isso. E eu acredito que quanto mais coisas online vocês fizerem e mais atividades vocês fizerem juntos, melhor. Porque eu não sei como é Potim, mas aqui onde eu estou a gente está bem separado, a gente não tá tendo oportunidade nenhuma de fazer nenhum tipo de ação, nem nada. Por exemplo, a gente não está conseguindo fazer arrecadação de alimento, nem nada, porque tipo, as pessoas moram longe uma das outras, e com toda essa situação não é interessante que a gente fique atravessando a cidade para se encontrar. Então a gente faz bastante coisa online, a gente está focando bastante em projetos de imagem pública, né? A gente fez projetos explicando sobre filme, recomendando série, explicando sobre a família Rotária, a gente fez campeonato de videogame. A gente está tentando interagir o máximo possível, e eu acho que é uma dica que eu dou para vocês, assim, porque vocês podem aproveitar que vocês não estão conseguindo
sair para trabalhar, para olhar para dentro e se conhecer. Então, talvez vocês pegar uma dinâmica e fazer online, eu acho que tem várias alternativas interessantes para vocês, pelo menos não ficar parado, assim. Eu acho que, tipo, no contexto que a gente está agora, se você tem um grupo de WhatsApp de clube e esse grupo ele passa o dia inteiro sem ninguém falar nada, é muito ruim. Então é sempre interessante vocês estarem sempre conversando e arrumando coisinhas para fazer, nem que seja jogar Gartic ou coisa assim. Tem mais uma pergunta aqui no chat, Jader. Qual a importância do companheirismo para maximizar o senso de pertencimento e quais são as suas sugestões para aumentar o vínculo entre associados? Eu acho que o companheirismo ele é uma das coisas principais, assim, né? É óbvio que a gente seria interessante também que as pessoas trabalhando juntas se conhecessem e se tornassem amigos. E o companheirismo ele é fundamental para isso. No meu clube a gente faz bastante companheirismo. A gente costuma fazer companheirismos, mas não companheirismos assim de vamos sair e fazer alguma coisa. A gente faz assim, a gente está na reunião, a gente sai da reunião, a gente vai comer. São coisas assim que tinham o intuito de não atrapalhar o dia, mas a gente acaba passando o sábado inteiro junto, porque a gente a gente falha em fazer outras coisas sábado à tarde. Então, a gente vai almoçar e depois a gente fica conversando e tudo mais. Eu acho que o companheirismo que vocês têm que fazer, eles têm que ser o mais interessante que vocês consigam conversar, assim, sabe? Por exemplo, eu acho que é muito interessante que vocês vão almoçar, que vocês vão jogar videogame, vão fazer outra coisa. E quando vocês saírem para ir em lugares, eu acho que seria interessante vocês ir em lugares em que vocês consigam interagir bastante. Então, por exemplo, eu não acho interessante vocês fazerem um companheirismo de, sei lá, ir numa festa ou numa balada, onde a galera se espalha, onde tem muito ruído, somzão, essas coisas assim. Mas isso é porque é uma opinião pessoal. Eu não sei dizer assim, se as pessoas que já estão acostumadas a ir nesses lugares acham isso um companheirismo assim, mais válido. Respondi? Eu acho que estou com a impressão de que faltou alguma coisa, mas ok. Tem mais uma aqui. Fazer uma reunião para pessoas darem ideias de projeto é legal para uma reunião de convidado? Depende muito do seu convidado. Porque, por exemplo, às vezes vocês têm... Se você for fazer uma reunião de convidados em que vocês estão convidando pessoas que são extremamente alheias, assim, tipo assim, vocês estão chamando pessoas assim aleatórias, pessoas que nunca ouviram falar na família Rotária mesmo. E elas vão vir para essa reunião. Pode ser que assuste um pouco, sabe? De vocês fazerem uma reunião de projeto e, às vezes, se vocês entrarem muito na parte técnica do projeto, de já sentar lá e escrever justificativa, pensar em objetivo, começar a escrever descrição, essas coisas. É o tipo de coisa que pode assustar, mas também pode empolgar muito. Então, eu acho que depende muito das pessoas que você está trazendo. Às vezes, se for uma galera assim que vocês acham que elas estão mais focadas assim em participar de ação social, estão mais assim, estão entrando naquela vibe do voluntariado, eu acho que talvez é interessante vocês fazerem uma coisa mais leve. E daí, quando as pessoas entrar e se apaixonar pela família, porque a gente traz essas oportunidades de fazer esses projetos mais sociais, daí vocês apresentam para ela toda essa estrutura e toda essa burocracia que a gente tem para fazer os projetos. Bom, aqui no chat não tem mais nenhuma pergunta. Alguém quer fazer mais perguntas? Eu só queria avisar os companheiros que a Júlia ia fazer a apresentação junto com o Jader, mas ela teve alguns problemas pessoais, então ela não pôde comparecer. Sim, Júlia com 2 L's. Bom, gente, esses daqui são os meus contatos. Eu estou sempre por eles, sempre respondo. Se vocês puderem seguir também o meu clube, rotaract.sjc.santana, Rotaract Clube Santana no Facebook, ficaria muito feliz. E é isso aí. Por favor, se vocês mandarem dúvida no WhatsApp, se identifiquem. Às vezes eu recebi uma mensagem uma vez, cara, tal coisa. E daí eu fiquei meio confuso por uns minutos.
Foi ótimo, muito obrigada pela sua palestra, foi incrível. Eu agradeço a oportunidade, realmente.